Rádio T apresenta Entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. 6h32, damos início então à entrevista de hoje. Hoje vamos conversar com o candidato do MDB, deputado federal João Arruda. Lembrando que as entrevistas terão a mesma duração para todos os candidatos, serão 25 minutos, pedindo que os temas da entrevista serão plano de governo, envolvendo as principais áreas, finanças, segurança pública, saúde, educação e também vamos falar sobre corrupção. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio T e o nosso convidado de hoje é o deputado federal João Arruda, do MDB. Bom dia, candidato. Bom dia, Marlene. Um prazer muito grande estar aqui na Rádio T. O João Arruda, além de ser deputado federal, ele, como eu citei, ele é do MDB. Na coligação estão PDT, Solidariedade e PCdoB. A vice é a professora Eliana Cortez, do MDB. A coligação é Paraná, Emprego, Educação e Combate à Corrupção. Eu começo fazendo a seguinte pergunta, candidato. O senhor, na verdade, iria disputar a eleição para deputado federal, buscar a reeleição, já que está no seu segundo mandato. E acabou assumindo esse desafio de disputar o governo do Paraná após a desistência do Osmar Dias, visto que o próprio MDB declarava que tinha uma preferência pelo Osmar. O senador Roberto Requião, que é o presidente do MDB no Paraná e também seu tio, disse isso várias vezes à Rádio T. Como é que era encarar esse desafio assim às pressas? O que o eleitor pode esperar, por exemplo, de uma candidatura assim feita às pressas? Não foi às pressas. Eu escrevi esse programa do PDT junto com quadros importantes como o Nelton Friedrich, que é nosso candidato ao Senado. Nós apresentamos um plano de trabalho e uma proposta para o Estado do Paraná em conjunto, o MDB, PDT, depois o Solidariedade e o PCdoB. Não foi às pressas, nós estávamos pensando em um projeto para o Estado e não simplesmente em uma candidatura. Eu sou uma ferramenta desse grupo político que se formou em torno de um programa de governo. Candidato, um dos temas que nós vamos abordar aqui é a questão das finanças do Estado. Nesse ano, o Paraná teve um orçamento de 59 bilhões, um orçamento que já foi menor que do ano de 2017, e as expectativas para o próximo ano não são diferentes. A Assembleia Legislativa do Paraná deve aprovar, através da LDO, um orçamento para o ano que vem de em torno de 61 bilhões. É um orçamento que dá para pagar o custeio, né? O custeio da máquina pública, também a folha de pagamento, que, aliás, é o orçamento que hoje o Paraná tem para pagar custeio. Nesse sentido, eu pergunto para o senhor, como é que o senhor pretende fazer investimentos no Paraná em 2019 e nos próximos anos? Você não tem me visto falar em investimentos, anunciar investimentos assim como o Beto Richa fez durante 8 anos, junto com o Ratinho Júnior, só lá na rodovia dos Minérios, na região metropolitana de Curitiba, eles assinaram a ordem de serviço da estrada 4 vezes. O povo paranaense está cansado de mentiras, de anúncios falsos que acontecem na campanha eleitoral e nunca acontece na prática durante o exercício do mandato. Eu vou consertar o governo do Paraná, eu vou oferecer mais qualidade de vida para a nossa gente, mas é preciso começar. O Paraná está muito mais quebrado do que você imagina, Marelli, porque hoje o dinheiro que está no caixa é de repasses do Fundo de Previdência. Isso não pode continuar desse jeito. O primeiro ato meu como governador do estado a partir do ano que vem será revogar essa lei absurda que confisca mais de 140 milhões de reais por mês do Fundo de Previdência mensalmente. Aquela lei do 29 de abril, eu vou revogar essa lei, será a primeira mensagem que eu vou encaminhar para a Assembleia Legislativa do Paraná, exatamente porque eu quero salvar o estado do Paraná. O futuro do Paraná é muito difícil. Mas aí o senhor não vai investir, então? O senhor não vai fazer investimentos? Provavelmente no início não. Eu vou consertar. Os investimentos que farei serão pequenos. Consertar a educação pública, consertar a saúde, colocar para funcionar. A gente precisa oferecer viaturas equipadas com manutenção e combustível para os policiais, armamento e investimentos pequenos. Eu não acha que o Estado tem dinheiro para isso? Com orçamento dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso sim, com corte de gastos, ajustes que serão necessários, acabar com as mordomias dos comissionados em empresas estratégicas como a Sanepar, como a Copel, fortalecê-las como empresas públicas. Assim, nós faremos uma gestão eficiente e de resultados, mas sem propostas e promessas mirabolantes que acontecem no período eleitoral. E não estou aqui tirando a esperança das pessoas que imaginam que o Paraná pode ser um estado melhor com investimentos em infraestrutura. Nós faremos esses investimentos também, mas no momento certo. No início nós vamos consertar, capitalizar novamente o Fundo de Previdência para garantir o futuro dos nossos filhos e netos, não só em relação aos servidores públicos, mas governadores no futuro.
não terão que passar pelo que passa um governador do Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, que não consegue pagar a folha de pagamento, quanto menos o dinheiro dos aposentados, dos inativos. O governo do estado alega que justamente hoje o Paraná não está nessa situação que o senhor citou aí do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que está tendo que parcelar pagamentos dos servidores, porque fez o que ele chama de ajuste fiscal, que na verdade é um arroxo fiscal, né? Impostos que subiram. O senhor falou agora há pouco que pretende fazer alguns ajustes no seu governo. Então eu já pergunto, teremos um ajuste fiscal também? O senhor vai subir impostos na sua gestão? Eles estão certos quando eles dizem que hoje o Paraná não vive uma realidade como vive Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro. Mas vão viver essa realidade daqui a 5, 10, 15 anos, porque o dinheiro da Previdência vai acabar. Nós tínhamos superávit de mais de 8 bi em 2014. Em 2015 já tivemos déficit e hoje são um pouco mais de 6 bilhões. O dinheiro vai acabar. E o dinheiro do repasse, que eles dizem que é um ajuste fiscal, além do arroxo fiscal, do aumento de impostos, esse dinheiro terá que vir de algum lugar para pagar os inativos. Eu pretendo fazer uma revisão de custeio, sentar com os professores, com os educadores e fazer investimentos em empregos. Isso significa acabar com o arroxo fiscal, criar um ambiente saudável para a geração de empresas aqui no Paraná. Isso vai ter um custo muito grande, inclusive para mim, mas eu prefiro não anunciar pequenas obras. Mas o senhor não vai subir impostos, é isso que eu quero saber. Não vou aumentar impostos, pelo contrário, eu vou reduzir impostos das pequenas empresas e de indústrias, empresas... Nos 4 anos de governo, não teremos aumento de imposto no no Paraná? Não teremos nenhum aumento de impostos. E eu vou te dizer por quê. Porque eu entendo que um ambiente saudável para a geração de empregos, instalações de novas empresas, isso faz com que, por consequência, essas pessoas paguem em dia seus impostos. Quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. Eu não preciso colocar dinheiro no caixa imediatamente, como fez... o Richa nos últimos anos, o Richa e o Ratinho Júnior, eles fizeram isso exatamente porque precisavam consertar mais ou menos aquilo que tinham destruído nos primeiros 4 anos de governo. Era um ato de desespero por conta da irresponsabilidade do primeiro mandato. Eu não preciso disso. Eu vou consertar lentamente e vou pensar no Estado a longo prazo. Eu não preciso sacrificar empregos, sacrificar empresas, exatamente para colocar dinheiro em caixa e oferecer benefícios para meia dúzia de prefeitos em troca de filiação partidária e anúncios de apoio na véspera da eleição. Bom, o senhor já começou a falar aí a respeito da questão dos servidores públicos do Paraná, e nós sabemos que existe uma pendência com o funcionalismo do Estado, porque a database da categoria, que na verdade é a reposição da inflação, ou seja, não é o aumento salarial, está em atraso com os servidores desde 2016. Eu já destaquei aqui para o senhor a previsão do orçamento para o ano que vem, que será de aproximadamente 61 bilhões. E, por um outro lado, teve uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná que congelou essa database dos servidores até o ano que vem, de 2019. Como é que o senhor vai fazer para colocar em dia a database dos servidores, sabendo que o orçamento é limitado? Database pode ser um parâmetro para aumento de salários. Eu não vou prometer aumento de servidores, no salário dos servidores, aqui na véspera da eleição. Isso é demagogia. Não existe isso. Os servidores podem confiar em mim, porque eles vão governar comigo. A minha vice é uma professora. Estaremos juntos definindo prioridades no nosso governo, vamos sentar na mesma mesa e, com critérios, governar juntos, respeitando os servidores. O problema maior não foi o cumprimento do 1% de aumento que foi prometido. Imagine, uma pessoa que ganha R$1.000, é R$10 a mais. R$10 você não compra carne de segunda. E esse governo do Beto Richa e do Ratinho trataram o paranaense como carne de segunda. Nós vamos respeitar os servidores e cumprir aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Esse foi o maior problema. O Richa se comprometia e não cumpria. Eu terei uma relação franca, sincera e verdadeira com os servidores que são essenciais para o nosso governo, porque eles levam as políticas públicas para a vida dos paranaenses. Mas o senhor vai resolver essa situação da database ou não? E como que isso vai ser feito? Eu não vou prometer aumento para ninguém. Mas o senhor acha que database é aumento? Não é apenas reposição da inflação? Database é um parâmetro para aumento, sim. E pode continuar sendo parâmetro. Mas isso nós vamos discutir quando começarmos o mandato a partir do ano que vem. Para fechar esse assunto, candidato de finanças, e passarmos para outro assunto, na atual gestão, o governo do Paraná utilizou de receitas extra-orçamentárias, venda de ações de empresas estatais, venda de recebíveis, créditos de ICMS que venceriam no futuro, mas que foram antecipados, pago com deságio dos devedores para o governo, além de empréstimos que foram feitos. O senhor concorda com esse tipo de ação? Pretende fazer isso? Lógico que não. Como é que os caras comprometem o futuro mandato de um governador por conta dos seus interesses particulares, pessoais, políticos, eleitorais, durante o exercício dos seus mandatos? Eles fizeram política durante 4 anos, chamavam prefeitos lá, adiantavam o ICMS, colocavam dinheiro no caixa e trocavam apoio
para o seu candidato, Ratinho Júnior, que era secretário de Desenvolvimento Urbano, em troca desses benefícios que eles ofereciam. Tudo isso feito a curto prazo. Ninguém pensou no Estado para os próximos 8 anos, 10 anos. Se eu puder deixar um legado, o maior legado que eu vou deixar como governador do Estado, eu posso não fazer nada, mas eu deixarei o Estado com as contas públicas e o equilíbrio financeiro muito melhor do que peguei. Vai ser muito difícil governar o Estado do Paraná. Vender a Copel, a Sanepar, eu vou fortalecer essas empresas públicas e os acionistas terão a oportunidade de dialogar comigo, sem dúvida, os privados, mas eu vou respeitar o nosso maior acionista, que é o povo do Paraná. E vou congelar. Aumentaram, Marelli, a tarifa de água pelos próximos 6 anos. Isso tudo porque estabeleceram um cronograma de 8 anos de aumentos. Nós vamos acabar com isso. Vou reunir o conselho da Sanepar e já disse isso aos acionistas privados que me procuraram durante o período eleitoral. E eu vou priorizar o interesse público, as empresas são estatais. E vai acabar o cabidão de emprego. A figura do consultor que foi criada durante o mandato do Richa e do Ratinho Júnior na Sanepar, que aumentavam o número de cargos e colocavam lá apadrinhados, ganhavam um salário de 20 mil, 30 mil reais. Isso, quando eu estou falando, um salário mais baixo. Porque com o acúmulo de presença nos conselhos e outras coisas, era muito mais. Isso é uma vergonha. Quando se oferece um aumento de 1% para os servidores públicos. Nós estamos conversando com o candidato ao governo do Paraná, João Arruda, do MDB. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre corrupção, visto que é um tema que, em virtude das operações que estão acontecendo, Lava Jato e tantas outras, é um tema bastante comum, principalmente agora na época de eleição. E o senhor faz um discurso forte e firme de combate à corrupção, faz críticas, inclusive, aos escândalos de corrupção envolvendo o governo do Paraná. Só que o senhor é do MDB, um partido que tem diversos políticos sendo investigados, alguns estão presos, e eu vou destacar aqui a situação do presidente Michel Temer, que é do seu partido. Aliás, o senhor, como deputado, faz parte da base de apoio do Temer, e na Câmara Federal o senhor votou contra as 2 investigações para abertura de investigação do presidente Michel Temer, que tem sérias denúncias de corrupção. Aí eu pergunto para o senhor, não é incoerente da sua parte o senhor votar para ser arquivado uma denúncia contra o Temer e daí o senhor fazer críticas ao governo do Paraná por corrupção? Qual que é a diferença da corrupção do MDB para o PSDB? O Marelli, eu fui sondado para ser ministro do Temer e não aceitei. O Ratinho Júnior foi secretário do Beto Richa, aceitou e governou com o Richa nos últimos anos. Não houve arquivamento, você conhece muito bem o processo. Mas o senhor votou contra? Votei contra a continuidade durante o exercício do mandato, exatamente porque agora nós temos eleição. Um pouco menos de um ano antes da eleição é que nós votamos essa matéria. E não era possível que o presidente fosse afastado para que outro presidente da Câmara, que tem problemas na justiça também, que provavelmente seria afastado, assumisse o mandato e criasse mais instabilidade para o país naquele momento. Mas o senhor reconhece que é grave para o país ter um presidente como o Michel Temer, que é do seu partido e é envolvido em gravíssimo, e ele será investigado. Vai terminar o mandato dele agora em dezembro. Ele não será mais presidente da República e será investigado. Se eu apoiasse a corrupção ou os problemas que o governo enfrenta, eu teria aceitado ser ministro do Temer, assim como o Ratinho Júnior aceitou ser secretário do Richa. Mas o senhor acha que quando o senhor vota contra, para a população que acompanha as votações, não parece que o senhor está sendo conivente com a corrupção? Eu votei pela estabilidade do país, pela governabilidade. Mesmo que o presidente seja corrupto? Não estou afirmando, não existe essa afirmação. A autorização seria da investigação e não uma comprovação de que ele é corrupto ou que roubou. Isso seria para investigar o presidente da República e não para condenar o presidente da República. Se fosse para condenar, eu teria votado a favor. Ainda dentro desse assunto que envolve corrupção, está em andamento no Paraná, em diversos estados, mas principalmente no Paraná, a Operação Carne Fraca, que investiga irregularidades do Ministério da Agricultura do Paraná, frigoríficos, alguns políticos e assessores de políticos. Vamos aos fatos. O ex-superintendente do Ministério da Agricultura do Paraná, o Daniel Gonçalves Filho, que é o principal delator da Operação Carne Fraca, disse à Justiça que intermediou o pagamento de propina para a campanha do senhor, como deputado federal. Então aproveito esse espaço para que o senhor esclareça essa situação. Isso é uma bobagem. O senhor recebeu algum tipo de recurso Lógico que configure que não. propina? Lógico que não, isso é uma bobagem. Esse sujeito eu denunciei 1 ano antes da operação, tem o documento assinado por mim pedindo o afastamento do cara que estava achacando frigoríficos, e eu recebi diversas denúncias nesse sentido. Engraçado que ele exatamente falou de mim, a única pessoa que pediu o afastamento dele. Muito estranho, né? Mas como que era a relação do senhor com o Daniel Filho? Relação institucional como eu tenho com todos os membros e servidores do governo. Agora, eu quero ser investigado, Marelli. Pelo que eu sei,
não existe nem inquérito. Mas tem um assessor do senhor que chegou a ser citado. Que não trabalha mais comigo. Mas o senhor exonerou ele depois que ele foi citado na carne fraca? Como é que foi? Sim, exonerei ele depois que foi citado. Porque o senhor achou que ele tinha envolvimentos? Não achei que ele tem envolvimento. Eu acho que para ele se defender, ele não pode estar no meu gabinete. Agora, eu quero ser investigado em relação à carne fraca. Qualquer outra coisa. Questão minha pessoal. E não só em relação à candidatura a governador ou qualquer outra coisa. É importante que eu seja investigado, até porque isso incomoda muito a minha família e a mim. É preciso de investigação dura, firme, para que eu possa comprovar e não fique esse diz-que-me-diz-que aqui de conversa, de delação de um fiscal achacador do Ministério da Agricultura que já estava lá quando eu virei deputado federal há mais de 10 anos e que tinha um comportamento inadequado que eu denunciei e fui a pessoa que denunciou, a única que foi aí citada pelo sujeito. E no governo do Paraná, quais ações que o senhor pretende fazer? Que mecanismos o senhor vai criar para combater a corrupção? O NURSE vai funcionar de verdade como um departamento de combate que já existe, na verdade. à corrupção. Já existe, mas não funciona. Hoje se fala em combate à corrupção na véspera da eleição, quando se anuncia a autonomia de um sistema. Isso nunca funcionou nos últimos anos. Nós vamos dar autonomia para a Polícia Civil, para o NURSE, no combate à corrupção, no combate ao crime de colarinho branco e trabalhar a prevenção. Eu fui sou ainda relator da Lei de Licitações. Promovo através desse projeto transparência, governança, planejamento adequado para que exatamente os gestores, tanto a nível estadual, federal e municipal, prestem contas do que fazem e que possam ser denunciados pela própria comunidade. Aqui em Ponta Grossa, eu estou falando em Ponta Grossa para todo o estado do Paraná, mas estamos aqui em Ponta Grossa. Aqui tem uma escola da Quadro Negro. São muitas espalhadas por todo o estado do Paraná. Uma obra do atual governo. Dinheiro que foi desviado, obras que foram contratadas, aditivadas e não foram construídas. Se nós tivéssemos um sistema de controle através da internet, dos portais da transparência, que funcionasse de fato, isso não teria acontecido. Em parceria com os observatórios, com a comunidade, porque a comunidade entra no portal, vê a imagem da obra em tempo real, através de vídeo ou fotografia, vê o quanto foi empenhado e quanto foi repassado. Eles, se abrissem as obras da Quadro Negro, dessas escolas, durante aquele período, poderiam verificar que a obra não existe e o dinheiro já tinha sido repassado para as empresas. Portanto, é transparência durante a atual administração. Gestão eficiente. Isso nós vamos fazer. Candidato, outro tema que infelizmente surge na campanha, eu digo infelizmente porque muitas vezes fica só na campanha, é quando falamos em pedágio. Sabemos que o Paraná tem o pedágio mais caro do Brasil, e isso incomoda muito os paranaenses, além de obras que não são construídas, que não são feitas pelas concessionárias de pedágio. Tivemos um exemplo, inclusive, do seu tio, o senador Roberto Requião, presidente do MDB do Paraná, que dizia que o pedágio ou baixaria ou acabaria, só que não acabou e ainda subiu, ficou mais caro do que deveria ser, na verdade. Então, eu pergunto de forma bem objetiva, qual é o modelo de pedágio que o senhor defende para o estado do Paraná? Graças ao Congresso Nacional, um modelo que já defendi como deputado federal, e é o fim desses contratos aí que encerram em 2021, em 2021, graças à decisão tomada pelo Congresso Nacional. Agora, analisem quem era a favor da prorrogação e quem era contra a prorrogação, porque é muito importante esse debate nesse momento de eleição, como você mesmo disse. Em 2021, esse modelo vai acabar e nós vamos fazer uma nova licitação, algo que exija das empresas que façam investimentos importantes e que diminuam o custo do pedágio, das tarifas de pedágio. É um assunto bastante complexo que nós vamos tratar com muita responsabilidade e cuidado. Então podemos esperar que no seu governo as tarifas de pedágio sejam menores? Com certeza, nós vamos licitar novamente. Não dá para falar em quanto por cento ainda? Eu tenho certeza que com uma licitação séria, transparente, as empresas vão ter que baixar as tarifas de pedágio. Agora, vamos ter que analisar o quanto será investido. E isso a sociedade é que vai definir. Diretrizes que a sociedade vai definir. Porque hoje, aquilo que se paga de pedágio, a tarifa é injusta e não faz os investimentos adequados. Nós teremos uma fiscalização séria em relação aos contratos de pedágio, coisa que não aconteceu nos últimos anos. Nós estamos conversando com o candidato ao governo do Paraná, João Arruda, do MDB, mudando de assunto agora novamente, indo para a segurança pública. Hoje, se conversarmos com são 25 minutos a entrevista, candidato. Nós falamos no início da entrevista. Quando a gente pergunta para a população do Paraná, isso é fato, qual é a área que mais preocupa a população, por muito tempo sempre foi saúde, educação, não que não seja, mas hoje a segurança pública está entre os principais
pontos que a população gostaria que melhorasse. Infelizmente, a realidade do Paraná não é boa. Diante do que o senhor já disse no começo da entrevista, da falta de recursos para investimentos, de que não pretende investir no primeiro momento, mas sim de consertar, como é que vai ser a sua gestão em relação à segurança pública? Não custa caro colocar um colete à prova de balas que não esteja vencido para um policial utilizar. Não custa caro colocar gasolina no tanque das viaturas, fazer a manutenção adequada, e uma viatura não custa caro também, uma viatura nova. Nós queremos as patrulhas rurais, mas com viaturas adequadas que possam transitar no interior do Paraná, queremos a patrulha escolar, queremos um policial amigo da comunidade, em que a comunidade o conheça pelo nome e vice-versa. Queremos ajustar os conselhos comunitários, dar força para eles, para que a sociedade civil organizada possa se mobilizar. Você viu em Curitiba o que aconteceu, que uma mulher sofreu abuso dentro do transporte público. Isso acontece com mulheres, com homens, assaltos também, pessoas que estão sendo esfaqueadas. Eu quero fazer uma parceria com os prefeitos, colocar câmeras de monitoramento e também colocar a polícia dentro do transporte público. Você vai falar, antes que você questione, mas e efetivo? Como é que vai contratar? Como é que vai aumentar? Eficiência na gestão. Não vou prometer concurso público agora, nós precisamos fazer, futuramente vamos fazer, mas agora nós precisamos dar eficiência e dar segurança para os policiais, para que eles cuidem da segurança da população paranaense. Você acha que tudo isso é possível fazer com esse orçamento para o ano que vem, por exemplo, de 61 bilhões? Você acha caro colocar combustível no tanque de gasolina de uma viatura? Eu não acho, perto mas do nos orçamento últimos do anos, Estado? se a gente analisar, não é só o governo atual, mas os governos têm deixado a desejar É nesse só sentido. exonerar os aspones do Beto Rich e do Ratinho Júnior que fica fácil colocar gasolina e combustível nas viaturas de polícia. Candidato, o senhor como deputado federal também participou de algumas votações que tiveram um reflexo polêmico para todo o Brasil. Por exemplo, o senhor votou a favor da reforma trabalhista. E sou a favor. E votou a favor também da PEC dos gastos, chamada pelo Requião, senador Requião, de PEC da morte, porque essa PEC limita investimentos exatamente em tudo que o senhor está falando. Segurança, educação, saúde. Pergunto novamente, não é contraditório o senhor votar para limitar gastos e agora o senhor está falando aqui que precisamos consertar o Estou falando Estado? da limitação de gastos, daquilo que não é essencial para se governar o Estado do Paraná. Eu sou a favor do corte de gastos. Naquele momento não tínhamos dinheiro. O que eu era contra, e eu fui o único que me posicionei na Executiva Nacional contra essa matéria, era você fazer algo que ultrapasse o mandato do presidente em exercício. 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos. Isso comprometer o Brasil durante os próximos anos, mas agora com o dinheiro entrando no caixa, melhorando a economia, é possível de se reverter isso. Eu fui o único que questionei na Executiva Nacional do MDB em relação à PEC do teto de gastos. A reforma trabalhista era necessária. Eu acho que o debate foi muito apressado e exatamente por isso que eu votei contra o regime de urgência. Mas em relação à matéria, nós tivemos avanços importantes. Eu sou da Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Fui muito pressionado exatamente por conta de pequenas empresas que sofrem por conta da indústria de ações trabalhistas, que acontece de maneira injusta. Ninguém mais do que eu defendeu o trabalhador durante o exercício do mandato, inclusive na defesa de mais rigor na regulamentação do trabalho escravo, para que a gente possa equilibrar e ajustar as diferenças entre o que foi aprovado na reforma trabalhista, e eu votei com o PDT, a questão das grávidas e outros pontos que eram contra o governo, contra a posição do governo, para que a gente possa avançar, que o Brasil possa se desenvolver, que exista uma legislação moderna, justa, para que a gente possa gerar empregos rápidos. Candidato, aqui no Paraná, o senhor acha que a proximidade do seu tio e presidente do MDB, Roberto Requião, que é um forte cabo eleitoral do senhor também, é claro, essa proximidade que ele tem com o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, essa defesa que ele faz do Lula e do PT, prejudica o senhor em termos de votos? Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em apresentar um plano de governo para o Estado do Paraná. Não é a relação com o presidente Lula, com o Beto Richa. Eu não estou criticando pessoas quando eu falo da mudança necessária da política do Paraná, mas um modelo de gestão que não deu certo. A posição do Requião, ele sempre fez política com independência. Aprendi isso com ele, admiro isso nele. Da mesma forma que ele trabalha, eu também, com autonomia e independência. Eu gostaria que o senhor destacasse rapidamente os principais pontos do seu plano de governo. O que o paranaense pode esperar? Já fiz pelo Paraná como deputado federal. Mais de 500 milhões que trabalhei junto ao orçamento da União, que foi aplicado em educação, em saúde pública e infraestrutura aqui no nosso estado. Poderia aqui, mas não tenho tempo para enumerar uma série de programas e investimentos que nós fizemos através do meu trabalho como coordenador da bancada federal do Paraná e como deputado federal. Posso garantir
que será um governo de verdade para todos, não só para um grupo político, não só para fazer o sucessor, para incentivar candidaturas a deputado e defender os seus apadrinhados. Quero ser o governador do professor, do educador, do agricultor, dos que mais precisam de apoio. Vamos congelar a tarifa de água, de luz e vamos reduzir o preço do botijão de gás, para que a dona de casa tenha mais dinheiro para colocar comida na mesa dos seus filhos. O MDB teve bons governos de resultados, eles serão ampliados e aprimorados durante o exercício do meu governo. Candidato, eu vou ter que a experiência de bons governos. Agradeço a oportunidade. Não, tem mais 30 segundos para o senhor responder a seguinte pergunta. Como governar o Paraná de forma eficiente? Gestão. Fui relator da Lei de Licitações, aprendi que só se faz um governo eficiente com planejamento, governança, transparência, combate à corrupção e profissionalização. Nós conversamos com o candidato do MDB ao governo do Paraná, deputado federal João Arruda. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso TNews. Muito rápido, eu queria mais 25 minutos. Não, teremos outra rodada de entrevistas ainda, candidato Aurélio, o senhor já é convidado. Era importante um debate, inclusive, com esses candidatos que estão fugindo dos debates. É verdade. E lembrando que o nosso convidado de amanhã, só que amanhã a entrevista é às 7h25, é o professor Piva do PSOL, que vai conversar conosco amanhã, então, também aqui na Rádio T. Rádio T, eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação.